Olá, meu povo, muito prazer. Eu sou Isabela Chaves, artesã, parceira Fischer Fios, e hoje nessa aula vamos construir juntos a bolsa Gaia. Essa bolsa tem como estrutura principal um formato muito conhecido no crochê, que são os squares, ou melhor, quadradinhos da vovó. E hoje, para essa peça, eu escolhi trabalhar com fio papir da Fischer, que é um fio sustentável, criado através de 2 garrafas PET cada novelinho. Ele é um fio extremamente leve, com a cor vibrante e com uma textura inconfundível. Nessa aula você vai ter acesso completo a todo o passo a passo dela, feito com muito carinho. Não esquece de me seguir lá nas redes sociais, @Isabela Chaves, e também tá aqui seguindo o canal da Fischer Fios e também lá nas redes sociais. Agora nós vamos para a lista de materiais. Qualquer dúvida, todos os itens utilizados na aula vão estar aqui na descrição. Para o projeto de hoje, eu vou utilizar o fio papir da Fischer, que é um fio sustentável feito através da reciclagem de garrafa PET. Então, é um fio muito interessante para se trabalhar. Ele é um fio que oferece leveza, maciez, alto rendimento e ele não rasga. Ele é um fio com origem na garrafa PET, não é papel, então pode confiar em molhar, em fazer peças para praia que vai dar super certo, tá bom? Aqui tem algumas sugestões para você utilizar ele, né? E aqui a sugestão de agulha é a 5,5 para a construção das peças em crochê. A cor que eu estou utilizando hoje é a cor Rust e eu vou utilizar 2 unidades. Ele tem 100 metros e a espessura de 15 a 17 milímetros. Além do fio, eu vou utilizar alguns outros itens, alguns estão aqui, outros ainda não, mas no decorrer da aula eu vou apresentando para vocês e também vai estar aqui tudo detalhado na descrição, quantidade, medidas e itens, tá bom? Então, você vai precisar de uma tesoura, fita métrica, corrente, eu estou utilizando aqui 1 metro de corrente, 2 argolas mosquetão, fechinho, tá? De imã, você pode escolher outro que você queira. Consequentemente, se a gente vai precisar aplicar esse feixe, você vai precisar de uma linha e uma agulha de costura, tá bom? Então, você vai precisar desses itens também. E para dar sustentação nesse projeto, eu vou utilizar a tela plástica. Essa daqui, ela tem 19 por 26, mas isso vai variar de acordo com o tamanho da sua peça. E vou utilizar também feltro. Então, aqui eu tenho uma quantidade de feltro que é o dobro da quantidade de tela que eu tenho para trabalhar, tá? Porque eu vou usar o feltro de um lado e do outro na tela e depois aplicar na minha peça. Precisando de mais algum item, eu vou mostrando aqui para vocês. E durante a aula eu vou explicando a função de cada um deles e vou também deixar tudo detalhado aqui na descrição. Então, esse tutorial de hoje, vamos continuar, vamos seguir com a construção da peça e depois a gente vai para a etapa do forro. Então, para o tutorial de hoje, eu vou ensinar vocês esse modelinho aqui de square e depois vocês vão repetir a quantidade necessária para formar a peça, tá? Então, esse é o modelo que nós vamos produzir hoje. Vocês vão perceber que ele está bem anguloso porque ele já foi blocado. Vou falar com vocês também sobre a blocagem e o quanto ela vai fazer diferença nesse projeto, como vocês já podem ver por aqui. Então, vamos lá para esse passo a passo. Então, iniciando o nosso square, eu vou enrolar o fio aqui no meu dedo, deixar uma sobra pequena, fazer o anel mágico, tá? Dessa forma, e nós vamos fazer um ponto alto fake. Para fazer esse ponto alto fake, eu enrolo aqui a minha agulha e o meu fio, olha, faço essa voltinha aqui, tá vendo? Então, ele tá aqui em repouso no meu dedo, passo ele aqui pela frente, venho aqui e faço essa laçada, tá? Bem simples. E agora, eu vou introduzir a minha agulha debaixo aqui do anel mágico, assim, com essa laçada aqui, tá? Pego o fio que vem do novelo, puxo, trago aqui pra frente, fico com essas 2 laçadinhas. E agora, tirei os meus dedos e com essas 2 laçadas aqui, eu vou laçar o fio na agulha, tirar as duas e fazer uma correntinha simulando o ponto alto dessa forma. Qualquer coisa, volta aí no vídeo para reproduzir ela junto comigo, tá bom? Então, ela é dessa forma que é feita essa simulação. Outra opção é você subir com 3 correntinhas, que também dá a mesma altura que a gente precisa para dar continuidade aqui na peça. Agora, eu vou reproduzir aqui dentro mais 11 pontos altos, no total 12, contando com esse primeiro 12, tá? Então, aqui eu vou seguir fazendo pontos altos, introduzindo dentro do anel,
e fazendo esse movimento. Laço o fio na agulha, introduzo no anel, puxo o fio que vem do novelo, tiro 2 laçadas, tiro 2 laçadas. Laço, introduzo, puxo, tiro 2 laçadas, tiro 2 laçadas. E eu repito esse movimento até ter 12 unidades aqui dentro do anel mágico. 11, e agora, por último, o número 12. 12 pontos altos aqui dentro do anel, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puxo o miolo do meu anel mágico, puxo ele firme, tá? Deixa ele bem piquititinho. Então, agora a gente vai considerar a seguinte estrutura para emendar um lado com o outro, tá? Nosso ponto alto, ele tem 3 estruturas. Essa primeira aqui embaixo, essa segunda, essa terceira, tá? 1, 2, 3. E aqui a gente vai identificar no início essa estrutura. Primeira, segunda e terceira. Então, essa aqui em cima, que é a quarta, é a correntinha que a gente precisa fazer a emenda do trabalho. Para fazer essa emenda, eu vou puxar essa laçada aqui, essa última laçada, passar minha agulha de trás para frente por essa quarta estrutura aqui em cima, tá bom? Essa correntinha aqui em cima. Jogo a laçadinha lá para a parte de trás. Então, aqui, com essa laçada na agulha, já vou começar a fazer o ponto puff. Vou introduzir minha agulha pela frente, no mesmo local onde esse fio fez a passagem. Introduzo aqui, puxo o fio que vem no novelo e dou altura para fazer a laçada do ponto puff. Laço o fio na agulha, introduzo, puxo, dou altura, prontinha a segunda laçada, laço o fio na agulha, introduzo, no mesmo lugar, puxo e faço a terceira laçada do ponto puff. Com as 3 laçadas prontas, eu vou fechar esse ponto, faço um fechamento de uma correntinha e faço uma segunda correntinha, tá bom? Então, esse aqui foi o primeiro ponto puff. O ponto puff, ele é um ponto volumoso e como nós estamos fazendo correntinhas aqui na parte de cima, essas correntinhas vão funcionar como aumentos para a próxima carreira. Então, essa peça ela vai ficar um square bem retinho devido a esse aumento aqui das correntinhas que nós estamos fazendo para preparar também para a terceira carreira e última. Então, eu vou seguir agora fazendo em cada um desses pontos de base, os 12 pontos de base ou ponto puff novamente. E agora, vamos continuar com o seguinte passo. Laço o fio na agulha primeira, ó, de trás para frente, introduzo na próxima correntinha, puxo, dou altura. Laço o fio na agulha novamente, introduzo, puxo e dou altura. Laço novamente, introduzo, puxo e dou altura. São 3 laçadas sempre, tá? Eu vou fechar o ponto puff, faço uma correntinha e faço a segunda correntinha, tá bom? Não esquece de fazer as 2 correntinhas. Agora, vamos para o próximo ponto puff, laço o fio na agulha primeiro, introduzo, puxo. Laço, introduzo, puxo, laço, introduzo, puxo. Ficando com essas 3 laçadas longas na minha agulha. Fecho as 3 laçadas longas, faço uma correntinha, faço a segunda correntinha. E agora, eu vou repetir esse movimento até o final aqui dessa segunda carreira do nosso square. Então, fechada aqui a segunda carreira de ponto puff. Agora, a gente vai fechar essa carreira definitivamente. Puxa essa laçada aqui novamente. Pego aqui a próxima correntinha formada aqui na parte de cima do trabalho, passa a minha agulha de trás para frente, joga a laçadinha lá para a parte de trás. E aqui a gente vai simular também um ponto alto, igual a gente fez no final da carreira anterior. E ao invés de introduzir a agulha no mesmo local onde o fio passou, eu vou introduzir aqui nesse local vazado, tá? Então, introduzo aqui no local vazado, entre um ponto puff e outro, puxo, fico com essas 2 laçadas, fecho essas 2 laçadas, seguida de uma correntinha para formar essa simulação, esse ponto alto fake. Agora, a gente vai começar a trabalhar esses ângulos aqui no trabalho, né? Então, aqui a gente tem 2 conjuntinhos de 2 trios, né, no meio, e aqui o ponto leque nas pontas, tá? Então, aqui eu vou deixar um pontinho alto, e agora eu vou começar a trabalhar aqui nesse próximo espaço, entre um ponto puff e outro, fazendo 3 pontos altos aqui no mesmo local. 1, 2, 3.
E agora eu vou produzir a minha quina. Então, aqui é a primeira quina do trabalho. Nós vamos fazer 3 pontos altos aqui no mesmo local. 2, 3, seguido de 2 correntinhas. E agora 3 pontos altos aqui no mesmo local. 1, 2, 3. Assim formando a primeira quina do trabalho, tá? E agora, nesses 2 próximos espaços entre um ponto e puff e outro, eu vou fazer o trio de pontos altos. 1, 2, 3. Venho aqui no próximo espaço. 1, 2, 3. Ok? Então, fiz aqui esse intervalo e agora novamente fazer uma quina. Laço o fio na agulha, introduzo, faço 3 pontos altos seguidos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos seguidos. 1, 2, 3. E agora, novamente, 2 trios. Então, aqui nesse próximo espaço, 3 pontos altos. No seguinte, mais 3 pontos altos. E agora mais uma quina. 1, 2, 3, 2 correntinhas e 3 pontos novamente. E eu vou fazer agora essa mesma sequência até terminar o square, já volto com vocês. Último pontinho do square, a gente fez um só aqui nesse espaço, né? E agora a gente vai completar com mais doisinho aqui nesse último local, para formar os 3 pontinhos que a gente precisa aqui nesse quadradinho, tá? Então, ficou assim o square. E agora a gente vai para o arremate dele. Corta um pouquinho do fio, ó, deixa uma sobra pequena para render o material. Puxa ele por completo. Venho aqui, conto a estrutura do ponto alto, né? 1, 2, 3. E venho aqui no quarto. Passo a minha agulha de trás para frente. Pego o fio, jogo ele lá para trás. E faço o caminho aqui de retorno com ele, passando exatamente pelo mesmo espaço que ele saiu, tá vendo, ó? Vamos fazer o caminho de volta para simular a correntinha aqui na parte de cima. E agora, para arrematar, a gente vai passear com esse fio entre os pontos. Pode passear tanto com esse de cima, quanto usar esse fio aqui de baixo também. Então, a gente passeia aí com os dois, até eles se encontrarem, tá? E aqui na parte de cima, eu vou fazer o meu arremate. Puxar ele até aqui. E para fazer o arremate aqui vai ser bem simples, eu dou 2 nozinhos, se você quiser passar cola também pode. Puxo bem esses nozinhos, cuidado para não repuxar esse ponto aqui de cima, que não pode, tá bom? Então, faço aqui a quantidade de nó que eu preciso, se quiser passear aqui com o fio entre os pontos, pode. Eu vou cortar aqui mesmo e deixar só um picotadinho de fio aqui sobrando, tá bom? Só para deixar firme. E assim ficou o square. Você vai fazer 8 unidades desse modelo aqui, ok? E é muito importante, como eu disse para vocês, a blocagem. Olha só a diferença de uma peça para outra. Então, a blocagem, ela vai te auxiliar muito aí, principalmente na hora da montagem, deixar sua peça alinhada. Vou mostrar para vocês o meu blocador. Então, esse aqui é o meu blocador, ele é de madeira com essas hastes em metal. Existem muitos modelos na internet, inclusive um modelo de onde vem esse personalizado aqui, que é da loja Jadica Atelier. Ela fez para mim alguns itens de impressora 3D e ela também vende um blocador de impressão 3D. Esse aqui eu comprei no AliExpress, tá bom? E se você quiser o link, me manda mensagem lá no Instagram que eu mando para vocês, tá bom? Então, aqui eu coloquei os meus squares aqui esticadinhos, para que eles ficassem no formato que eu gostaria.
E aqui, gente, como eu disse para vocês, você terá que fazer 8 unidades, tá? Esse blocador pode ser feito também de outras maneiras, como, por exemplo, com isopor e alfinetes, tá? Então, você pode estar improvisando o seu blocador aí também na sua casa com a madeira e pregos também de diversas formas. E ele estica a peça para que ela fique alinhada para as próximas etapas de união do square, tá? Então, essa aqui foi a parte estrutural da peça e agora nós vamos produzir as duas laterais. Próxima etapa da peça de hoje são as laterais, e aqui você vai reproduzir a primeira etapa de pontos altos e a segunda etapa de ponto puff, ok? Então, será parecido com o square. Então, eu fiz aqui até essa etapa aqui e eu vou continuar com vocês para fazer as laterais. Então, aqui, gente, eu vou fazer o mesmo fechamento, introduzir a agulha aqui nesse buraquinho aqui de cima, tá? Essa laçadinha, essa correntinha. Jogo a laçadinha lá para a parte de trás, ficando assim, tá bom? E eu vou puxar essa laçada agora, regular ela bonitinha. Opa, regulei ela. E vou introduzir a minha agulha no mesmo local. Então, ali no square, a gente trabalhou aqui no espaço e agora eu vou trabalhar aqui no mesmo local. Introduzo a agulha, puxo, fica assim, fecho as duas laçadas e faço uma correntinha para simular o ponto alto. Agora, eu vou trabalhar as laterais em formato circular. Então, as laterais, elas não serão feitas igual essa parte aqui, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar o seguinte: 3 pontos altos dentro do espaço maior, 2, 3. E aqui em cima do ponto puff, tem uma correntinha. Eu vou fazer um ponto alto em cima dessa correntinha também. Então, 3 pontos altos aqui no espaço maior, 1, 2, 3, entre um ponto e puff e outro. E aqui, laço e em cima do ponto puff, um ponto alto. 3 juntos, 3 pontos altos juntos e o ponto alto em cima do ponto puff, ó, bem aqui em cima da correntinha, em cima do ponto puff. Ok? Então, essa carreira, ela também tem esses aumentos, tá? Então, aqui em toda a carreira, a gente fez aumentos, e essa daqui é bem em cima do ponto puff. Você vai fazer 2 peças iguaizinhas a essa daqui, tá? Uma para cada lateral, repetindo a primeira e a segunda etapa do square, e na terceira etapa a gente vai fazer essa trama aqui diferente, tá bom? Já volto com vocês com essa aqui pronta. Finalizei aqui meu square com os 3 pontos sozinhos, e aqui em cima do ponto puff foi onde a gente iniciou, né? Então, aqui eu vou cortar o fio, puxar ele aqui por completo, ver a estrutura aqui do ponto alto. Aqui no topo, vou fazer a simulação do fechamento, tá? Da mesma forma que a gente fez no square. E agora, eu vou esconder esse fio aqui entre a trama. Se você preferir, pode pegar uma agulha mais fina para te auxiliar a esconder esse fiozinho, tá? Então, passeio aqui, vou passear aqui no ponto puff aqui de baixo. Vou pegar esse outro, vou puxar bem o miolinho dele e agora subir. Então, aqui feito. E agora o arremate será o mesmo: um nozinho, 2 nozinhos, 3 nozinhos, e corto o fio aqui bem rente, ficando desse jeito aqui, tá? Então, aqui, essa peça você fará 2 unidades, uma para cada lateral da sua carteira. Feito, então, os 8 quadradinhos, depois deles estarem esticadinhos na blocagem, eu vou removê-los daqui, pode deixar de um dia para o outro. Aqui, como eu disse, eu fiz 8 unidades para montar essa bolsa de hoje, essa clutch. Eu vou tirar aqui do meu blocador e vamos iniciar a emenda. Para fazer a emenda, eu peguei uma agulha número 3,5, ou você pode continuar com a de mesmo tamanho. Então, a gente vai arrumar os quadradinhos na mesa, colocando um do lado do outro dessa maneira aqui, as 8 unidades, e nós vamos agora unir o meio, que é essa parte aqui principal deles, tá?
Eu vou iniciar aqui e mostro para vocês e depois é só a repetição, tá bom? Então, eu vou pegar aqui os 2 primeiros para fazer essa união. Então, pego o meu fio, vou fazer um nozinho corrediço aqui nele, deixar uma sobrinha pequena de 10 centímetros aproximadamente. E com esse nozinho, eu vou passear aqui pelo primeiro espaço. O primeiro local onde eu vou introduzir a agulha é aqui na quina, então aqui na quina nós temos 2 pontinhos. Vou pegar o que está mais próximo aqui da lateral que eu vou tecer, um deles, tá? Um só. Pego de um lado, venho aqui no segundo, pego aqui do outro, em um deles, o que está mais próximo da lateral que eu vou trabalhar, passo esse meu primeiro nozinho, essa primeira laçadinha aqui, assim, ok? Regulo ela. E a partir daqui, nós vamos iniciar o ponto baixíssimo unindo as peças, tá bom? Se você preferir, você pode costurar também. Eu vou pegar sempre de um lado primeiro e depois o outro. Então, eu vou pegar aqui primeiro o que tá aqui em cima, uma laçadinha só, pego o que tá embaixo, uma laçadinha só, pego o fio que vem do novelo e faço aqui o ponto baixíssimo. Deixo ele bem larguinho, tá? Pego a laçadinha de um lado, pego a laçadinha do outro, puxo e faço aqui um ponto baixíssimo. Laçadinha de um lado, laçada do outro, puxo e faço aqui o ponto baixíssimo. E eu vou unir as peças fazendo esse movimento de pontos baixíssimos de um lado, ponto baixíssimo do outro. Deixa bem larguinho o ponto ou mantenha a agulha mais grossa, tá? Então, fiz aqui o baixíssimo nessa primeira união. E agora, quase finalizando essa primeira parte, eu vou pegar os próximos squares. Então, aqui eu peguei as 2 últimas correntinhas que estão posicionadas aqui no último ponto alto, antes da quina, e agora eu vou pegar um pontinho de cada lado aqui da quina, olha. Dessa forma. Vou pegar agora o próximo square. Vou introduzir minha agulha em uma das correntinhas da quina de um lado. Pego outro square, pego em outra correntinha da quina do outro. Assim, deixo bem apertadinho, tá? Aqui. Passo de um lado, passo do outro e faço aqui a união desses 4, tá? E agora, volto a fazer esse mesmo movimento, unindo esses próximos 2 quadradinhos. Eu vou voltar com a agulha número 5 para manter a mesma tensão de ponto, tá? Então, o lado que você escolheu para passar primeiro, mantenha ele do início ao fim dessa emenda. Chegando aqui nos últimos pontos, pego aqui na correntinha de um lado, correntinha da quina do outro, faço o meu último, e agora a gente vai introduzir os outros 2 quadradinhos. Primeiro que tá aqui na parte de cima, faço aqui, o outro aqui na parte de baixo, pegando também uma alcinha. Puxo aqui e faço baixíssimo, já encaixando essa próxima peça. Outra coisa importante aqui é você ficar atento ao lado do square para não tá costurando ele com o arremate aqui pelo lado da frente. Então, cuidado para posicionar, observar se o square tá bem posicionado e se os arremates estão todos de um lado, tá bom? Então, cuidado aí para não costurar o square do lado avesso e depois ter que desmontar tudo para consertar. Já volto aqui com vocês com essa parte aqui da costura do meio totalmente pronta, com os 8 quadradinhos emendados. Finalizada essa primeira costura, eu vou cortar aqui o meu fio rentinho, com pouca sobra, e puxar o fio aqui por completo. E agora, nós vamos fazer a mesmíssima coisa agora nesse sentido horizontal, tá? Então, a gente fez aqui no vertical e agora vamos aqui nesse horizontal menor. Fazendo exatamente a mesma coisa, tá bom, gente? Então, ó, pego aqui, faço um nozinho corrediço, passo aqui nos 2 quadradinhos
em um primeiro e depois em outro, nos pontinhos de correntinha da quina. Passo ele aqui, tá? Então, deixo ele aqui bem justinho. E agora, sigo fazendo a mesmíssima coisa, pego um quadradinho de um lado, um quadradinho de outro, uma correntinha de um lado, uma correntinha do outro, e sigo aqui fazendo ponto baixíssimo também, tá? Fiz a troca de agulha, peguei aqui a mais fina só para iniciar. E agora eu vou fazer as horizontais dessa mesma forma. Chegando aqui na emenda, eu volto com vocês para mostrar como vai ser feito, tá? E agora vocês vão ver que tem aquelas correntinhas da quina, a gente vai passar por essas correntinhas da quina, que vai ser as últimas aqui desse bloco. Faço um baixíssimo, tá? Agora eu vou fazer um baixíssimo aqui, fora dessa correntinha do meio, para ele passar por essa correntinha do meio. Vou fazer uma correntinha aqui, um baixíssimo em cima dessa correntinha do meio, tá? Para fazer esse desenho. E agora a gente pegar novamente aquelas correntinhas que faltaram da quina para emendar aqui também. E agora eu sigo normalmente. Tá? Então, tem que passar por todas, ok? Todas, todas. Então, cuidado para na hora que você passar nesse meio, você seguir esses passos, tá bom? Então, agora eu vou terminar essa parte aqui da união dessa horizontal e vou repetir esse mesmo movimento em todas as outras, tá bom? E outra coisa muito importante é você fazer no mesmo sentido. Então, eu vim aqui da direita para a esquerda, as seguintes de baixo eu vou seguir o mesmo passo a passo, indo sempre da direita para a esquerda, tá? Fazendo ponto baixíssimo aqui, para poder ficar tudo muito direitinho e alinhado, tá bom? Então, é um charmezinho aí que a gente deixa esse capricho de pegar sempre do mesmo ladinho. Pego aqui as últimas correntinhas, tá? E as outras duas correntinhas a gente deixa ela aqui, que depois a gente vai passear por esses locais em volta, quando fizer os pontos baixos em volta, tá bom? Então, não precisa fazer aquelas últimas correntinhas aqui, tá? Da quina. Então, deixa aí. Agora, eu vou cortar aqui bem rente também, só para depois a gente fazer o nó, puxar o fio por completo e agora seguir fazendo essa mesma costura nas outras duas partes. Vou passar aqui com vocês agora, rapidamente, a etapa de arremate, tá? Então, aqui na parte de trás, eu venho aqui, passo a minha agulha por debaixo de uma laçada qualquer, que esteja mais próxima, puxo o meu fio por aqui, e fico desse jeitinho aqui, uma laçada aqui e o fio aqui. Passeio com o meu fio aqui por debaixo dessa laçada, puxo cuidadosamente para poder fazer o meu nozinho. Puxo um, agora puxo outro. Desse jeito, aqui eu vou passear um pouquinho com esse fio. Se você quiser, pode passar cola para poder fixar. E agora aqui eu vou cortar. Prontinho, tá? Você vai fazer esse arremate em todos os lados da sua peça. E na sequência, vamos para a próxima etapa, que é fazer os pontos ao redor aqui da minha bolsa. Com o arremate pronto em todos os cantos, eu vou agora iniciar fazendo pontos baixos ao redor da minha peça inteira, tá? Vou começar aqui da lateral, pode ser de qualquer parte aqui da lateral, tá? Vou pegar aqui um local qualquer, pego meu fio, deixo uma sobra pequena e agora sigo fazendo aqui pontos baixos, assim. Pego em cada uma das correntinhas com a minha agulha número 5, fazendo pontos baixos agora ao redor da minha peça. Chegando aqui em onde tem as quinas, nós vamos mudar um pouquinho, tá bom? Então, aqui, vou pegar esse último aqui, esse último pontinho, faço um ponto baixo
aqui por último. Agora aqui na quina, onde tem essa parte mais profunda, a gente vai trabalhar de forma diferente. Laço fio na agulha, introduzo dentro desse buraco maior e faço um ponto meio alto, tá ok? E agora aqui onde a gente fez a emenda, eu vou laçar o fio na agulha e vou fazer um ponto meio alto também, introduzindo aqui, no caso, dentro da correntinha, onde a gente iniciou a emenda aqui na horizontal, tá? Assim. E agora eu vou fazer mais um ponto meio alto aqui na quina, desse jeito. E agora eu vou voltar fazendo pontos baixos aqui na parte de cima. Então, aqui é só pra gente dar uma reguladinha entre um quadradinho e outro. Ainda não dá a altura total, ó, que a gente precisaria, mas fica bem melhor do que tava, tá? Vou fazer aqui de novo com vocês. Sigo fazendo aqui pontos baixos. Venho aqui nesse último. Vou pegar aqui esse pontinho aqui que está em cima desse ponto baixo aqui, desse ponto alto aqui também. Tá? Que é a última correntinha aqui. Laço o fio na agulha, introduzo dentro do espaço maior, faço um ponto meio alto. Laço o fio na agulha, introduzo dentro do primeiro pontinho aqui, ó, baixíssimo que a gente fez de emenda. Faço um ponto meio alto, dentro do buraco maior, ponto meio alto, e agora retorno fazendo pontos baixos aqui no restante da lateral. Continuando com o desenho aqui na parte da quina, eu faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, mais um ponto baixo. 3 pontinhos baixos aqui na quina, tá bom? E retorno aqui fazendo ponto baixo nessa lateral menor. Preste bastante atenção aqui quando tem um e outro, tá? Uma peça e outra, por quê? Aqui nesse último ponto alto aqui, eu pego essa última correntinha aqui, eu ainda faço ponto baixo nela, tá? Venho aqui no espaço maior, faço um ponto meio alto, venho aqui dentro da primeira correntinha da emenda, faço um ponto meio alto, venho aqui na quina, faço um ponto meio alto, e aqui a correntinha do primeiro ponto alto na sequência, faço um ponto baixo. Ok? Então, vai ficar desse jeitinho. Sigo aqui até o final e faço a próxima quina com 3 pontos baixos ali no cantinho. Então, só preste atenção aqui nas quinas e aqui entre um quadradinho e outro para poder fazer essa adaptação, tá bom? Já volto com vocês com a minha volta completa em pontos baixos. Agora, antes de continuar, eu quero passar as medidas para vocês. Eu esqueci de passar as medidas dos quadradinhos, mas vamos lá, gente. Ficou aqui aproximadamente 9 por 9, tá? Cada um dos quadradinhos. E aqui a minha peça inteira, depois dos pontos baixos feitos, ela ficou com 40 centímetros. E aqui na largura com 21 centímetros aqui de largura, tá? Então, 40, 20 e os quadradinhos 9 por 9, tá bom? Aproximadamente, lembrando que isso pode variar de acordo com a tensão de ponto de cada artesã. E o nosso círculo da lateral, ele fica com 10 centímetros de diâmetro, ok? Então, ficou com 10 centímetros de diâmetro o círculo. Então, agora, depois de feita toda essa etapa de emenda e união, nós vamos para a etapa do forro. Essa peça, ela precisa do forro por conta dessa transparência que ela tem aqui, tá? Então, a gente vai para a etapa do forro e depois a gente vai para a união das partes. Para a etapa do forro, eu quero indicar para vocês uma maneira o qual você não precisa da máquina de costura para desenvolver. Então, eu vou utilizar aqui o feltro, que a partir do momento que você corta ele, você já tem um acabamento, então não vai ter necessidade de uma máquina de costura para você desenvolver esse forro. Eu escolhi o forro exatamente da cor do fio, para poder ficar ali tudo muito bonito e muito bem mesclado, mas você consegue aí também feltros estampados e tudo mais, caso você queira fazer algo mais decorado, e tem a possibilidade de você utilizar também outros tecidos,
tá bom? Então aqui, gente, eu cortei 2 pedaços de feltro, vou passar as medidas aqui certinha para vocês, e a tela. A minha tela, como eu já havia dito, ela tem aqui 19 centímetros, que é o tamanho que eu defini para ficar na parte interna da minha peça, e aqui na altura por volta dos 26 centímetros e meio, tá? Deixa eu mostrar para vocês como eu defini esse tamanho. Então, para definir esse tamanho, eu peguei aqui a minha peça e encaixei a tela aqui em cima e deixei a sobrinha aqui dos pontos baixos ao redor, tá? Então, eu defini dessa forma, deixando aqui um dedinho de cada lado de crochê disponível para depois a gente fazer a união das partes e aqui no meio encaixei a tela. A tela, ela só vai cobrir esses 3 blocos aqui, tá? Não vai cobrir o quarto bloco, porque o quarto bloco é a aba. Então, eu defini aqui o tamanho de acordo com isso. Então, quando você vê assim, ainda tá faltando para tapar o bloco, mas quando a gente vira a peça assim, a tela ela se encurta, então o tamanho fica perfeito ao que a gente precisa, tá bom? Então, essa foi a medida que eu escolhi, foi dessa maneira que eu medi aqui no meu projeto. Agora, o feltro, eu encaixei a tela, depois da tela cortada e pronta, eu encaixei o feltro aqui, tá? E deixei aqui uma sobra de 2 centímetros de cada ladinho e cortei essa primeira parte do feltro. E a segunda parte do feltro, a segunda peça do feltro que eu cortei, foi a peça que eu cortei exatamente na medida que eu cortei a minha tela, então ficou bem certinho, tá bom? Então, a medida aqui dessa parte em feltro vai depender do tamanho da tela que você definiu para a sua peça. Agora, para montar esse fundo, esse forro, eu vou utilizar também a cola quente. Se você quiser, também pode utilizar outros tipos de cola, como por exemplo a Pega Mil, tá bom? Então, vamos lá para a montagem desse forro com a cola quente. Então, aqui eu tô com a minha pistola, ela já está fervendo. E eu vou começar a passar a cola quente aqui nessa segunda carreirinha, ó, primeira, segunda. Vou passar aqui ela em um lado da minha tela. Não precisa de uma camada muito espessa, tá bom? É uma camada fina. E agora eu vou encaixar aqui na minha tela e colar aqui essa primeira parte. Ok? Então, colei essa primeira parte, vejo como ficou aqui do outro lado, tudo certinho, viro, e agora a gente vai colar um pouco mais. Agora, eu vou passar um pouco mais aqui na tela, e eu vou vir aqui de carreira em carreira, colando um pouco mais. Pode espalhar bem, tá bom? E eu vou fazer isso até chegar aqui na parte final. Feita essa primeira parte com a cola quente, vamos para a próxima etapa. A próxima etapa, a gente vai definir aqui o bico. Então, a gente vai tirar aqui o excesso de tecido para fazer essa parte do bico, tá bom? Como eu vou fazer essa parte aqui de definir o excesso de tecido? Para definir essa parte aqui do bico, eu vou dar aqui um dedinho de espaço entre esse achatadinho da tela e aqui em cima. Vou cortar esse triângulo, tá bom? Vou repetir a mesma coisa do outro lado, um espaçozinho de 1 centímetro aqui, tá? E aqui também. E agora, a gente vai iniciar pegando essa parte aqui do bico, passando a cola e apertando essa primeira partezinha aqui, tá bom? Do outro lado aqui a mesma coisa. Costuro essa primeira parte aqui. Próxima parte. E aqui a parte seguinte. Ok? E agora, a gente vai começar a costurar aqui as laterais, a aplicar as laterais, tá bom? Então, aqui,
eu vou passar a cola quente aqui na segunda carreira novamente e vou dobrar aqui a lateral por cima, do meio pra fora, tá? Desse jeito aqui. Venho aqui do outro lado, passo a cola quente, do meio pra fora. E aqui o mesmo movimento do meio pra fora. Ok? E aqui a mesma coisa. E aqui na segunda carreira, bagunço aqui de cola, do meio pra fora. E aqui do outro lado também, do meio pra fora. Meio, fora. Ficando desse jeito aqui, tá? E aqui você vai perceber que os cantinhos ficaram soltos, então aqui é só você reforçar esses cantos aqui também com a cola quente, deixando bem firme. Agora, pegando essa segunda peça, nós vamos ver como ela vai ficar aqui na parte de cima, depois da primeira parte pronta, né? Ficou bem rentinho e eu acho melhor eu diminuir um pouco. Então, eu vou cortar aqui em volta, tirando um pouquinho da medida, tá? Bem pouquinho, só para poder encaixar bem perfeitamente. Então, eu vou tirar aqui mais ou menos uns 3 milímetros em formato aqui de L, que vai ser mais fácil depois, tá? Essa aqui, esse pedacinho aqui de feltro, ele vai ficar na parte interna. Como o nosso square ele é bem vazado, e para não ficar nada aparente na parte externa da peça, então a gente precisa ter esse capricho aqui, tá bom? Então, ó, tirei aqui um pouquinho, vou medir aqui novamente, ficou bem melhor. Vou tirar só mais um pouquinho aqui na altura. Então, esse lado aqui, que a gente cobriu primeiro, ele vai ficar aqui na parte interna da bolsa e esse aqui na parte externa, onde fica em contato com o crochê, tá bom? Então, a gente vai colar essa outra parte aqui na parte de baixo. Então, aqui com a cola quente novamente, eu vou colocar aqui um pouquinho na pontinha, tá? E agora no restante vou colar. Prontinho, colado, tá? E assim ficou a parte do nosso forro. Agora, eu vou fazer a aplicação desse forro na minha bolsa. Com o forro pronto e antes da aplicação desse forro, eu escolhi fazer a aplicação dos metais antes, que são esses fechamentos em imã, tá? Eu vou primeiro costurar eles aqui na parte de baixo, antes de aplicar o forro, para ficar mais fácil. E para descobrir onde eu tenho que colocar esses fechamentos, eu fiz uma simulação aqui usando marcadores, encaixando a primeira lateral. Então, eu encaixei aqui de pontinho em pontinho, encaixando os desenhos dos pontos e simulando como vai ser o fechamento dessa bolsa, olha, tá? Dessa forma. Assim, eu consigo definir logo aqui nessa etapa onde eu vou querer aplicar os botões antes de colocar o nosso forrinho que tem tela. Então, ele vai ficar um pouquinho difícil de você aplicar depois, então sugiro você aplicar agora junto comigo. Então, eu vou aplicar um botãozinho de um lado, um botãozinho do outro, tá bom? Então, ele vai ficar mais ou menos aqui. Eu vou vir aqui onde é essa localização aqui na parte de baixo. Vou escolher a parte que eu vou costurar, vou escolher essa parte aqui, tá? Bem aqui, tá? Então, agora, com a minha linha e uma agulha de costura, eu vou fazer essa primeira aplicação do botão. Importante também você utilizar a mesma linha
com a mesma cor, para ficar tudo muito bem camuflado. E essa linha aqui nós vamos utilizar também para costurar o forro na sequência, tá bom? Então, vamos lá costurar o primeiro botãozinho. A parte de trás, você não vai precisar se preocupar muito, porque é uma parte que não vai ficar aparente, tá bom? Então, é só aqui a parte da frente que você vai se preocupar. Então, eu vou passear aqui com a agulha e a linha no primeiro buraquinho, subo aqui, venho aqui para o próximo buraquinho, passeando entre o crochê. E eu gosto de fazer sempre esse movimento de baixo para cima. Baixo para cima, novamente, de baixo para cima, introduzindo aqui no buraquinho. E eu gosto de sempre dar 2 voltinhas, pelo menos, em cada ponta. Então, o primeiro botãozinho aplicado do lado de cá, você vai vir aqui na mesma fileira, na mesma direção e aplicar o outro lado também, tá bom? Então, eu vou pular aqui, feita a primeira parte com vocês, vou fazer o segundo e já volto aqui com vocês pra gente dar continuidade. A aplicação agora do forro, então, já tô aqui com a minha linha e a minha agulha, e nós vamos sempre começar a aplicação do forro pela parte, da abertura da peça, que é essa parte aqui de cima, tá? E depois a gente vai para o outro lado contrário e, por último, as laterais, para ficar tudo muito bem alinhado e a peça bem linda e perfeita, tá bom? Então, aqui eu já preparei aqui a minha linha e a minha agulha, tudo certinho. E agora vamos iniciar essa aplicação. Eu vou começar passando a linha e a agulha primeiro aqui no forro, bem escondidinho aqui, ok? Passei aqui. E agora a gente vai começar a aplicação na peça. Antes de tudo, vamos alinhar e ver onde vamos começar. Então, aqui é a área da abertura, aqui embaixo está os botões, tá? Então, aqui primeiro eu vou iniciar a aplicação. A aplicação será da seguinte forma: passei aqui o meu fio e a minha agulha pelo feltro, ok? E agora eu vou passar um pouco no crochê. E vou puxar. Vou passar no feltro. E um pouco no crochê. Eu tô pegando aqui na carreira de pontos baixos que a gente fez por último, tá bom? Cuidado só aí pra tua linha ela não ficar embolando. Passo um pouco no feltro e agora passo aqui no crochê. Se você quiser fazer o forro de tricoline, também indico que fica ótimo. Passo aqui no feltro e passo depois no crochê de novo. Vai ficar esse zigue-zague aqui e agora, depois de feito um pouquinho, a gente vai puxar esse zigue-zague para ele ficar bem aqui em contato com a peça, tá? Essa parte, ela é bem chatinha, bem enjoada, então eu sugiro aí que você tome bastante cuidado e vai pegando um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro e completando toda essa costura, mantendo essas mesmas localizações de onde você está passando o fio, tá? Então, aqui no topo da base, né, do nosso forro com a tela e aqui no topo do ponto baixo. Base, depois ponto baixo. Fez um pouco do zigue-zague, agora a gente vai repuxar esses pontos. Você pode utilizar uma agulha de crochê para te auxiliar. Puxo de um lado, puxo aqui do outro. E cuidado para o fio ele não arrebentar, tá bom? Assim. E vai deixando preso, tá? Eu vou fazer essa costura toda aqui de um lado
toda aqui do lado da peça, tá? Aqui na parte de cima e depois eu volto para mostrar para vocês como eu vou começar aqui o outro lado. Com uma lateral já pronta, a lateral menor de baixo aqui pronta, eu vou passar para a lateral de cima e por último a gente a gente faz a emenda aqui nas laterais maiores, tá? Então é essa ordem que eu costumo fazer aqui no ateliê nas minhas peças, tá bom? Então eu vou aqui para a parte de cima agora. Quando a gente estica a bolsa e a tela, você vai perceber que a tela ela vai ficar na altura aqui do square, ó, nessa altura aqui do square onde tem um ponto puff. Mas eu preciso que quando essa tela a gente dobra ela, ela encurta um pouco, ó, tá vendo? O espaço dela fica um pouquinho mais cobrindo a parte do ponto puff. Então, a gente vai fazer a costura imaginando como ela vai ficar fechada, tá? Então, aqui a gente vai simular aqui o fechamento dela e vai perceber que a tela ela vai subir e eu vou fazer aqui onde a tela está para cima, que é bem na localização onde a gente tem a carreira que transforma em quadradinho, né? Então, aqui a carreira de pontos altos, onde tem a quina e tudo mais. Então, eu vou fazer a aplicação nessa carreira aqui, tá? Então, acredito que dessa forma, explicando para vocês, vai dar para entender, tá bom? É muito importante a gente prestar atenção nisso aqui, para na hora do fechamento não causar transtornos na hora da montagem do restante da peça. Então, aqui na parte de cima, ó, onde tem os pontos altos, eu vou fazer a mesma emenda, a mesma união das peças. Cuidado para não transparecer nada do outro lado, tá? Na parte da frente. Então, aqui a gente vai continuar fazendo aquela mesma costura zigue-zague, seguindo o mesmo padrão, porém, aqui nessa outra lateral menor, tá? Já volto aqui com vocês, com essa parte aqui também concluída. Terminei aqui a costura da lateral menor, das duas laterais menor, e agora falta as laterais maiores. Uma eu já costurei e agora eu vou fazer a outra junto com vocês. O importante nessa etapa é você visualizar a peça e costurar o restante do forro, fazendo o movimento qual a peça ela vai permanecer depois de pronta. Então, ela vai ficar com esse formato aqui dobrado, tá? Então, na hora de você costurar essa etapa, ela precisa estar nessa posição. Então, você vai posicionar ela assim dobradinha antes de começar a costura. Uma coisa que vai te ajudar muito agora nesse processo é você utilizar alfinetes para deixar tudo ali muito paradinho e você conseguir costurar com mais facilidade. Vou iniciar passando meu fio aqui na quina da minha tela e do meu forro ao mesmo tempo, tá? Já vou deixar aqui no jeito o meu fio e a minha agulha. E antes eu vou marcar com alfinetes aqui essa lateral. Então, eu vou vir aqui na peça e marco aqui pegando as duas partes, tá bom? Com alfinete, gerando esse formato aqui, fazendo esse formato que eu quero do final da bolsa, tá bom? Então, pode botar aqui os alfinetes de forma aleatória e tendo esse cuidado de dobrar a peça para a gente poder costurar depois com facilidade. Então, eu vou passar os alfinetes assim, tá bom? Passei os alfinetes, esse formato que eu quero que ela fique, ó, redondinho, tá? E agora a gente vai fazer a mesma costura que já estava fazendo aqui no restante da peça. Então, agora aqui na parte da quina, eu vou passar aqui no crochê, passo na tela, agora novamente eu vou repuxar aqui, vou passar aqui onde tem o ponto baixo, né, da lateral. Passo no crochê, passo aqui na tela. Passo aqui no meu crochê. E passo na minha tela. E eu vou repetir o mesmo movimento, gente. Aqui agora é só repetição. Se você ver os nozinhos aí pelo caminho, dá uma escondidinha neles, tá bom? O nozinho do arremate do square.
e seguimos com a produção aqui da bolsa, tá bom? Já volto aqui com vocês com essa lateral já costurada e a gente vai pregar os fechinhos na parte de cima ali da abertura e encaixar as laterais na sequência, tá bom? Então, eu já volto com essa lateral aqui totalmente costurada. Com a costura agora do forro totalmente pronta, olha como ficou. Ficou super bem alinhadinho, sem nenhuma costurinha aparente, olha, ficou bem perfeito. Agora a gente vai para o encaixe das laterais. E nessa etapa você vai precisar de marcadores, eles vão te ajudar muito nessa etapa. Então, quanto mais, melhor, tá bom? Além disso, você vai precisar da agulha número 5, que foi o que a gente fez o restante do trabalho, e vamos para os encaixes aqui, né? Vou começar esse encaixe pela parte interna, aqui da bolsa, e depois indo para o restante, tá? Então, eu vou escolher aqui um local para iniciar a minha marcação no círculo, e vou vir aqui no cantinho da peça, onde a gente fez aqueles 3 pontos baixos, vou vir no ponto baixo do meio, nesse daqui, e colocar o meu primeiro marcador, tá? Fiz assim. Agora, eu vou colocar o marcador de 5 em 5 pontos. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, coloco o marcador. E aqui eu também conto 1, 2, 3, 4, 5. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, coloco o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, coloco outro marcador. E eu vou seguir assim, fazendo a lateral inteira com o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, coloco o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, coloco o marcador. E eu vou colocar o marcador em toda a volta dessa lateral aqui. Já volto com essa parte pronta. Então, fiz a marcação aqui de um lado completa. Olha só, ficou essa marcação. E aqui na parte de cima, eu deixei 1, 2, 3, 4 pontos livres, tá? Somente 4 pontos livres. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Coloco o meu marcadorzinho. Agora, eu vou trazer esse marcador um pouco mais para cima. Então, aqui, 1, 2, entre o ponto 2 e o 3, eu vou colocar o primeiro marcador, tá? E já vou pegar aqui essa parte da peça para aplicar. Cuidado com o lado também da peça, tá? Então, ver se esse lado aqui tá para fora, antes de começar a colocar os prendedores. E aqui a mesma regrinha, eu vou pulando de 5 em 5. 1, 2, 3, 4, 5, marco de um lado. 1, 2, 3, 4, 5, marco do outro. Nesse lado também. 1, 2, 3, 4, 5, marco de um lado. 1, 2, 3, 4, 5, marco aqui do outro. E faço aqui também em toda a volta. Pronta a marcação dos dois lados, olha só, deixei aqui a mesma quantidade de correntinhas de um lado, mesma quantidade de correntinhas do outro. Você vai precisar observar o seguinte padrão aqui na parte de trás também. Então, aqui entre esse trio de pontos altos, ó, tem um marcador, e aqui entre o trio de pontos altos tem outro marcador. Então, a peça ela está alinhada aqui na parte interna também. Então, é muito importante você fazer essa observação aqui da parte interna, tá? E aqui das laterais. Agora, vamos pegar o nosso fio novamente e voltar a trabalhar com ele, encaixando agora uma peça na outra. Eu inicio os pontos baixíssimos. Vou iniciar pela parte aqui do cantinho, tá? Então, vou iniciar aqui pelo canto, esse pontinho aqui do canto. Deixo uma pequena sobra de fio e a partir daqui eu vou iniciar puxando o primeiro ponto, tá? Assim. E agora eu vou seguir, introduzindo a agulha na correntinha, ponto baixíssimo, introduz na próxima, ponto baixíssimo, e chegamos finalmente onde está o marcador, o primeiro marcador que a gente vai passar encaixando uma peça na outra, tá? Eu vou pegar sempre a correntinha inteira de um lado e a correntinha inteira do outro, assim, ó, bem onde está o marcador. Vou removê-lo, tá vendo que os pontos estão encaixados? A gente vai começar a unir as peças. Vou pegar aqui e vou passar o ponto baixíssimo por essas duas peças. Venho no próximo ponto,
de um lado, venho na próxima correntinha do outro, puxo e faço baixíssimo. Pega de um lado, pega do outro, faço baixíssimo. De um lado e de outro, baixíssimo. De um lado e de outro, baixíssimo. Cheguei aqui onde está o próximo marcador, removo e sigo fazendo aqui ponto baixíssimo, ok? Então, eu vou fazer aqui a volta inteira, toda com esse pontinho. Pego de um lado, pega do outro, puxo e passo aqui direto. Ok? Então, eu já volto aqui com vocês quando eu der a volta em todo esse círculo aqui da lateral, pra gente dar continuidade ali na parte da aba juntos, tá bom? Então, ele vai ficar com esse resultado aqui até o momento. Chegando agora no meu último marcadorzinho, eu vou fazer nesse último espaço. E aqui, no círculo, vai ficar com 4 pontos livres, tá? Então, vai ter 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas livres somente, tá bom? E faço aqui o último ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer o ponto baixíssimo seguindo aqui na parte da aba, tá? Então, você vai continuar repetindo o mesmo movimento, agora dando uma volta ao redor da nossa aba, ok? Então, aqui, uma coisa muito importante que você precisa prestar atenção é na tensão do ponto. Deixa o ponto bem direitinho e tenta fazer o mais uniforme possível para sua peça ficar bem bonita. E cuidado para não tensionar muito, principalmente aqui, nessa parte aqui da quina. Então, chegou aqui na quina, dá uma espaçadinha aqui no fio, ó. Faz o pontinho bem molinho, bem tranquilo, para não ficar repuxando as pontas, tá? E sigo fazendo normalmente o ponto baixíssimo até chegar aqui no próximo marcador, tá bom? Vai ficando assim, ó, o acabamento, tá? Eu já volto aqui com essa aba pronta. Retornando e chegando aqui perto do marcador, sigo fazendo baixíssimo. E aqui, onde está o marcador, vamos recuperar os pontinhos e já iniciar essa próxima etapa. Então, eu venho aqui, encaixo aqui, deixo 4 pontinhos livres, né? E retorno encaixando agora a outra lateral da mesma maneira. Então, aqui não tem segredo, gente, é só seguir retornando, fazendo encaixe da mesma forma, ok? Já volto aqui com vocês. Cheguei agora no último marcador, então faremos aqui um último ponto baixíssimo. E agora, depois de feito esse último ponto baixíssimo aqui, nós vamos seguir agora fazendo pontos baixíssimos nessa parte reta aqui também, tá? Até chegar onde a gente iniciou a emenda, tá? Onde a gente iniciou com ponto baixíssimo ali do outro lado. Então, eu vou seguir aqui também fazendo ponto baixíssimo. Então, ao redor da peça inteira, a gente seguiu com essa mesma trama, ok? Então, aqui no finalzinho, fiz aqui meu último pontinho, vou cortar. Vou desmanchar umzinho aqui, puxar ele por completo, ok, ó. E aqui nesse último local, eu vou simular uma correntinha, tá bom? Então, vou vir aqui, pego a primeira correntinha aqui criada na peça, ó. Puxo o fio que estava no novelo, passo por aqui e retorno com ele lá para a parte de trás, fazendo ponto, correntinha, ponto baixíssimo fake aqui, tá bom? E aqui, agora, eu já posso pegar e arrematar o meu fio, ó. Bem aqui eu posso arrematar, tá? Para arrematar esse fio, eu vou introduzir a agulha aqui por baixo, vou arrematar ele aqui por dentro, bem escondidinho. Então, eu vou arrematar ele aqui pela parte da frente, tá? Entre os pontos aqui da parte da frente. Prontinho, joguei ele aqui pra frente e vou dar um nozinho aqui nele.
com a ajuda da minha agulha, eu vou passear aqui um pouquinho com ele e arrematar. Então, o arremate aqui já está pronto, ó. Ficou aqui na parte de dentro ficou assim, tá? Então, arremate pronto e agora a gente vai aplicar o botão aqui na parte de cima. Já apliquei o botãozinho de um lado, coloquei também aqui a minha etiqueta. Essa etiqueta é da marca Personalize Online. Vou deixar o cupom de desconto para vocês e o nome da loja passando aí na sua tela, tá? E aqui, gente, eu vou aplicar o outro lado. Para você aplicar o outro lado, você precisa fechar a peça, simular o fechamento e ver certinho qual é a direção correta para a aplicação do fecho, tá? Como eu apliquei já de um lado, então eu já sei aqui mais ou menos onde tem que ficar o outro, aqui nessa direção, tá? Cuidado na hora de você aplicar, para aplicar do lado certinho do fecho. Então, eu vou vir aqui e vou fazer exatamente a mesma aplicação com a minha costura, sempre dando de 2 a 3 voltinhas aqui para fixar o fecho, tá? E aqui nessa parte eu vou ter que tomar um cuidado maior do que eu tomei do outro lado, na parte de baixo, porque essa parte aqui, a parte de trás, né, ela fica mais exposta. Então, a gente precisa ter um cuidado maior na hora de aplicar a parte aqui de cima, tá bom? Então, ó, fiz aqui de um ladinho, vou fazer aqui do outro, tomando esse cuidado para ver se não está aparecendo na parte da frente da peça. Agora, eu vou descer entre os pontos. Faço agora aqui na parte de baixo. Venho aqui para o outro lado. E faço a aplicação desse lado aqui também. E já estamos finalizando a peça, só falta colocar os acessórios finais, que no caso é a corrente e o mosquetãozinho, tá bom? Então, aqui pela parte da frente mesmo, eu vou dar um nozinho aqui entre os pontos e esconder. Prontinho. E agora é só arrematar com a tesoura. E assim ficou a peça. Aqui a parte interna dela, ó, tá? Fechamento, vamos lá, fechando aqui. Dá uma ajeitada. As laterais você joga para dentro, ok? Jogou para dentro, joga para dentro também do outro lado. Ficou assim, desse jeito lindo e maravilhoso. E agora vamos para a aplicação dos metais aqui na parte de cima dela. Já tinha mostrado para vocês, vou utilizar 2 argolas articuladas e a corrente, aqui eu tenho 1 metro de corrente, tá? E esse tamanho da argola articulada é de aproximadamente 3 centímetros. Vou vir aqui onde tem um espacinho, olha, tá vendo? Do ponto, das esquinas do square, e aplico bem aqui nessa localização, que vai ficar bem bonito. Aplico de um lado, faço a aplicação aqui do outro lado. E agora sim, encaixo aqui a minha corrente. E tá pronta a peça de hoje. Olha que coisa mais linda que ela ficou. Ficou super maravilhosa, gente, sério, essa aqui é a peça mais bonita que eu já fiz com papir. E eu tô muito feliz em estar trazendo esse tutorial gratuito para vocês em parceria com a Fischer. Então eu espero de todo o coração que você faça um ótimo proveito dessa aula que foi feita com todo carinho, com muitos detalhes, muita técnica para acrescentar aí no seu ateliê. Aqui a gente tem o fio papiró, ainda sobrou um pouquinho do segundo rolo, né, então a gente usou um rolo inteiro e mais um pouquinho do segundo, tá. Então ainda sobrou bem pouquinho, tá. E ficou assim a peça de hoje. Eu espero que você tenha gostado demais dessa aula, tanto quanto eu gostei de fazer para vocês. Eu espero de coração que você reproduza aí
e venda no seu ateliê e também faça para você utilizar. É uma peça super leve, a cara da primavera e verão. Tenho certeza que vai fazer um grande sucesso. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, elogiando a aula e, por favor, não esquece de dar uma passadinha lá no meu Instagram, @isabelachaves, e também deixar o seu comentário. E quando sua peça estiver pronta, me manda que eu quero ver. Eu vou amar conhecer a sua produção, conhecer o seu desenvolvimento dessa peça, tá bom? Então é isso, obrigada por tudo, obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima aula. Beijos e tchau, tchau!